Oi, gente, tudo bem? Professora Regiane Marques. Vim aqui hoje falar um pouquinho com vocês sobre período regencial. Mas antes de começar, queria falar para vocês que já tem vídeo aí no canal falando sobre a história de Dom Pedro I. Então, como história, eu costumo falar com meus alunos que é uma sequência de dados e de fatos. Peço para vocês que, se você ainda não assistiu um pouquinho da história de Dom Pedro, volta lá, Dom Pedro I, volta lá no vídeo e vai lá assistir, tá bom? Aproveitando, não deixe de se inscrever, de deixar seu like, ativar o sininho da notificação, compartilhar, comentar com todo mundo. Quero agradecer a todos os meus alunos que estão assistindo os vídeos, estão me dando apoio para continuar. As pessoas também que não são meus alunos, mas foram meus colegas de trabalho, são amigos, são pessoas também, tem gente que eu não conheço, que está seguindo e comenta comigo, até me para nas suas para falar. Então, muito obrigada pelo carinho, tá bom? Então, vamos começar? Então, o período regencial foi um período da história onde Dom Pedro I volta para Portugal, né, junto com sua tropa, porque lá em Portugal eles estavam passando por crises, por uma guerra, então eles exigiram o retorno de Dom Pedro I. Quando eles exigiram o retorno de Dom Pedro I para Portugal, o Brasil ele teria que ficar sendo dominado, sendo administrado, cuidado por alguém, e tinha que ser alguém da realeza. Para assumir esse posto, Dom Pedro I, então, nomeia seu filho, Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara, que ficou conhecido depois como Dom Pedro II, só que tinha um pequeno problema. Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade, então era uma criança. Como que uma criança iria, então, dominar, né, um país? Nós estamos falando de um período de 1831 até 1840, que foi um período da história onde a gente teve todos essas mudanças na política. Eu costumo falar com meus alunos que foi um período onde a política no Brasil estava muito conturbada, muito agitada, passou por uma agitação política muito grande. Então, por esse motivo, vocês vão ver que a gente teve vários fatos que foram acontecendo ao longo do tempo que foram muito importantes para alguns episódios que a gente vê hoje na história do Brasil, né? Então, quando Dom Pedro I nomeia seu filho, Dom Pedro II, de apenas 5 anos, para cuidar do nosso país, a elite, né, as pessoas de classe mais alta, eles se reuniram e decidiram, então, que eles iriam ajudar, né, Dom Pedro II a comandar, então, o Brasil. Então, como é que foi formado isso? Então, por esse motivo, chama-se regencial, período regencial, porque outras pessoas que não eram da realeza iriam comandar o país, substituindo, então, o rei, o imperador do período, né? Então, para começar, a gente precisa entender que nesse período existia uma Constituição vigente, que era a Constituição de 1824, muito importante, né, a gente saber um pouquinho sobre ela para a gente entender alguns pontos dessa matéria. Então, o que falava nessa Constituição? Essa Constituição, ela dava amplos poderes para o rei, ou seja, para o imperador. Então, ele tinha o poder de executar tudo aquilo que ele achava que era correto. Outra coisa que tinha nessa Constituição que é bem interessante, as eleições eram indiretas nesse período e só podiam votar pessoas do sexo masculino acima de 25 anos, ou seja, homens acima de 25 anos, e que possuíssem uma renda anual de 200 mil réis. Então, vocês verem que já tinha essa exclusão, já começando aí no campo eleitoral. Outra coisa importante a gente falar. Esse período, ele teve uma divisão de grupo partidário. Eu gosto de contar para os meus alunos, assim como a sociedade, a gente divide uma pirâmide, como se fosse uma pirâmide da sociedade, agora uma pirâmide dos grupos partidários. Como que foi essa divisão? A gente tinha primeiro os liberais exaltados, que eram aqueles que eram contra o rei ter o poder. Eles eram mais radicais, eles eram chamados de jurujubas, nome de um pouquinho diferente, mas eles eram contra a realeza e eram radicais. Geralmente essas pessoas eram republicanos. A gente tinha os liberais moderados, que eram aqueles que ficavam no meio termo, não sabia muito bem, não tinha uma definição clara para onde seguir.
dessa classe, que eram chamados de chimangos também, eles defendiam a monarquia constitucional, ou seja, aquela velha história, né? O rei reina, mas não governa. Quem governa são outras pessoas, assim como acontece na Inglaterra. A gente tem a Rainha Elizabeth, que é a rainha, mas quem governa são outras pessoas no lugar dela, né? Então, e por fim, a gente tem então os restauradores, chamados também de caramburus. Esses eram os mais conservadores e eles lutavam pela volta de Dom Pedro I para o Brasil, para ele sim pegar as rédeas da situação, já que estava toda essa confusão. Esse período ele teve uma divisão em 4 partes. A gente teve então, primeiro, a Regência Trina Provisória, em 1831. Nessa Regência Trina Provisória, a gente tinha 3 pessoas no comando. Eu vou ler aqui, gente, porque para nome eu sou um pouquinho dispersa. Então, a gente tinha Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, José Joaquim Carneiro de Campos e Francisco de Lima e Silva, que eram os que dominaram o Brasil nesse primeiro período da Regência Trina provisória. Qual que eram os objetivos deles? Por que eles se uniram? Para tentar frear essa agitação política, porém não deu certo. Então a gente teve então a segunda regência trina, agora permanente, de 831 até 834, com Francisco Lima e Silva, João Braulio Muniz e José Costa Carvalho. O que eles queriam? Eles administravam o país querendo então pressionar a volta de Dom Pedro e cortar, né, esses movimentos populares que estavam acontecendo. Em 1834, outra coisa muito importante que aconteceu, 2 coisas importantes que aconteceram. Primeiro, Dom Pedro I morre nesse ano, e segundo, eles criam um ato adicional, ou seja, existia a Constituição, porém eles fizeram uma brecha na Constituição e criaram um ato adicional. O que esse ato adicional ele falava? Ele falava que agora, a partir de agora, as províncias, que é o que a gente hoje conhece por estados, vamos falar assim para ser mais claro para vocês, elas teriam mais liberdade para executar suas próprias leis, administrar sua própria economia, tudo isso. Por que eles fizeram esse ato adicional? Porque, não sei se vocês lembram, se vocês assistiram os vídeos anteriores, tem vídeo aí falando, até na Guerra dos Mascates também eu falei, que o Pernambuco, por exemplo, ele lutava pela independência, por ser um estado independente, então isso preocupou esse pessoal da regência trina permanente. Então, eles abriram esse ato adicional para os estados terem mais liberdade. Só que logo em seguida, chegou uma nova regência, Regência Una de Feijó. O que essa regência falava? Ela durou de 1835 até 1837. Essa foi a primeira vez que teve uma eleição onde uma pessoa assumiria o poder. E quem assumiu foi o padre Diogo Antônio Feijó. O que ele era? Ele era um político muito liberal. Tanto é que ele foi um dos a favores dos que aceitavam, que admitiam esse ato adicional. Só que como ele era muito liberal, as pessoas começaram a pressionar demais ele. Então ele renunciou ao cargo. Então quando ele renuncia ao posto de regente, então entra a última regência, que é a Regência Una de Araújo de Lima. O que Araújo de Lima fez? Ele era um conservador, ou seja, ele era lá do grupo dos restauradores. Ele lutava pela volta de Dom Pedro I. E ele era totalmente contra o ato. Aliás, desculpa, ele não lutava. Ele queria sim que Dom Pedro I voltasse, só que Dom Pedro I tinha falecido, então ele queria que agora o poder ficasse então nas mãos do Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara. E para isso, o que eles fizeram então? Eles criaram então um grupo chamado Clube da Maioridade. O que foi esse Clube da Maioridade? Foi um clube onde eles criaram um golpe chamado de Golpe da Maioridade. Nesse golpe da maioridade, então, o que era o objetivo principal deles? Era antecipar a maioridade de Dom Pedro. Dom Pedro II, então, ele só poderia assumir o país quando ele fizesse 18 anos. E agora, então, ele ainda não podia assumir, ele tinha apenas 14 anos. O que eles fizeram, então? Foram lá e como se eles tivessem emancipado Dom Pedro II, só que agora ele estava com 14 anos, eles emanciparam Dom Pedro II através de um golpe, porque na época a emancipação não era permitida, então eles fizeram um golpe e colocaram, então, Dom Pedro II agora assumindo as rédeas do país. Por quê? Qual o objetivo deles? Para manter a ordem no Brasil, porque estava um caos. Nesse período não existia exército, existia uma guarda nacional,
que essa Guarda Nacional fazia? Ela tinha obrigação de manter a ordem aqui no Brasil. Para isso, quem que mantinha a ordem? Os fazendeiros. Então, esses fazendeiros, eles compravam, por ter um poder aquisitivo muito grande, eles compravam uma patente. Era como se fosse comprar um título, né, de nobreza. Só que eles compravam uma patente de coronel. Para que que eles queriam isso? Para eles poderem, além de dominar, de colocar ordem no país através da Guarda Nacional, para eles então terem um título, né, serem superior aos demais do Brasil. Desculpa. Então, aqui, eu falei para vocês um pouquinho sobre o que foi o período regencial aqui no país. Dentro desse assunto, vocês lembram que lá no... Quando eu estava falando do período que o padre Diogo Antônio Feijó, ele foi regente, ele renunciou por pressão da elite, né? Então, quando Araújo de Lima ele assume a regência do país, estava acontecendo vários episódios de revolta. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre essas revoltas que estavam acontecendo aqui no país. Então, uma delas era a cabanagem. Por que esse nome? Onde aconteceu? Ela aconteceu no estado do Pará, em 1837. Tinha esse nome porque as pessoas, elas vivem em cabanas à beira dos rios. Por que eles estavam revoltados? Porque eles não aceitavam essa forma de governo, onde quem dominava era agora, então, um Dom Pedro II, um adolescente, vamos dizer assim, um adolescente estava no poder, sendo mandado por fazendeiros, por pessoas da elite, e as pessoas mais pobres, uma classe mais pobre, ficou totalmente à mercê dessas ordens, né? Vamos dizer assim. Então, teve essa cabanagem em 1865. Depois a gente teve, então, em 1867, 1838, a Sabinada, que aconteceu na Bahia. Ela aconteceu num período em que as pessoas, onde estava essa mudança de regência constante. Então, os baianos, eles também não admitiam isso. Então, assim como aconteceu a cabanagem, quase que os mesmos motivos fizeram acontecer a Sabinada. E, por fim, a gente teve também uma revolta chamada Balaiada. Essa aconteceu lá no Maranhão, com os mesmos objetivos das outras, e eles eram contra, principalmente, os proprietários de terra, os grandes proprietários de terra, que a gente chama também na história de latifundiários, ou hoje em dia a gente conhece como grandes fazendeiros. Então, nesse período, a gente tem três revoltas importantes, cabanagem, Sabinada e a Balaiada. A gente tem, então, o golpe da maioridade, que é um assunto muito cobrado em prova de vestibular, Enem, que foi quando, então, eles meio que, de uma forma fraudulenta, emanciparam Dom Pedro II, né? Fazendo com que ele, então, assumisse o poder com apenas 14 anos. E a gente teve também, durante esse período todo, a morte de Dom Pedro I lá em Portugal, que eu já falei no vídeo, peço para vocês voltarem lá. E a gente teve essa inclusão do ato adicional lá na Constituição de 1824. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. E daqui a pouco eu volto com novos conteúdos, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.